Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos continuar a olhar para a Bíblia, que é esse livro, e é desse som que nós queremos que fique ecoando na sua memória. É da Bíblia que estamos a falar. O livro do Gênesis, capítulo 44, relata-nos a história incrível de uma personagem que é um vulto da história da humanidade. José tornou-se, de um pequeno escravo prisioneiro, um governador do Egito, um dos mais importantes governadores do Egito. Nós vemos que José teve uma história e um percurso incrível. E mesmo ao meio das circunstâncias terríveis que ele viveu, ele continuava a manter uma integridade e um caráter irrepreensível. Vemos que este jovem que foi vendido aos 17 anos para o Egito era uma referência em termos de caráter. Poderíamos dizer que ele era um homem de Deus, um homem que estava a fazer a vontade de Deus. E mesmo nessas alturas em que ele viveu de uma forma exemplar, às vezes pareciam que as coisas iam sempre mal. Mas Deus tinha um plano superior para ele, um plano surpreendente. Deus queria que ele se tornasse o governador de toda a terra do Egito. E para isso Deus fez-lo passar por uma escola tremenda, que é a escola da vida. E agora encontramos José diante de uma situação em que ele quer confrontar os seus irmãos com aquilo que eles fizeram, para provar os seus corações, para ver se de facto eles tinham mudado ou não. José tinha acabado de almoçar com os seus irmãos e vemos como diz o texto que nós lemos, que eles, os seus irmãos de José, beberam e se regalaram com ele. Estavam satisfeitos ao comer e ao beber com José. Aquela preocupação que eles tinham começou-se a desvanecer. Eles agora sentiam-se bem já na presença do governador do Egito, que era José. Mas José ainda tinha mais uma prova para eles. Tinha mostrado durante aquela refeição que ele de facto privilegiava a Benjamim, dando-lhe mais comer, colocando-o numa posição de privilégio junto a ele, e os seus irmãos reagiram bem. Mas José ainda tinha mais algumas surpresas reservadas para estes irmãos. Então ele manda o seu mordomo encher os sacos dos seus irmãos com os mantimentos e devolver o dinheiro a Benjamim, assim como pôr o seu copo de prata dentro do saco de Benjamim. E isto o mordomo fez. E quando eles se afastaram da casa de José e da cidade, então o seu mordomo vai atrás dele com um pequeno exército para trazê-los de volta. Ele tinha posto o seu copo de prata no saco de Benjamim e agora eles eram obrigados a voltar ao Egito para conversar diretamente com o governador, verificar o que é que se estava a passar com esta situação. Ao chegar lá, os irmãos sabiam que não podiam deixar Benjamim no Egito e por isso eles dispuseram-se dizendo: todos nós ficaremos como escravos no Egito. E José disse: não é justo que seja assim. Portanto, só aquele em que foi encontrado o copo, esse é o culpado, esse tem de ficar. E esse era Benjamim. Judá, ao ver esta situação, ao ver que Benjamim iria ficar como prisioneiro e como escravo no Egito, sai em defesa do seu irmão mais novo. É necessário lembrar que foi Judá o homem que teve a ideia de vender José para o Egito. Agora Judá está empenhado em salvar o seu irmão mais novo, Benjamim. E por isso Judá faz um discurso extremamente inteligente, faz um discurso que comove, sem dúvida alguma, o coração do governador do Egito, o coração de José. E vemos esse discurso no verso 25, no capítulo 44 do livro do Gênesis. E é para lá que vamos. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, pode então fazê-lo. Disse então nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse:
certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu, o teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Isto que acabamos de ler é muito importante, porque José ouve da boca dos seus próprios irmãos a história mentirosa que eles contaram ao seu pai sobre o que tinha acontecido a José naquela altura. Neste relato, Judá disse que tinha dito a Jacó: certamente foi despedaçado. Até agora não mais o vi. Dando a conhecer que Jacó ainda alimentava de alguma forma a esperança que José aparecesse. Neste momento, Jacó tinha ainda esta expectativa. Ele aguardava, de alguma forma, poder ver a José. Não sabemos se Jacó, ao falar desta forma, esperava ver José simplesmente porque tinha a fé naquilo que era impossível, ou se Jacó, de alguma forma, alimentava a esperança de que José não tivesse morrido no campo, mas estivesse salvo algures. É possível que Jacó alimentasse esta esperança, ou então a esperança de um dia poder ver José na glória junto a Deus. É possível que Jacó tivesse, ao fazer este comentário, uma destas ideias em mente. Nós não sabemos ao certo o que Jacó queria dizer com esta frase, mas, por outro lado, esta ideia de que ele poderia estar presente com Deus e um dia veria de novo o seu filho, é possível que estivesse a sedimentar no coração de Jacó. Jacó estava a crescer no conhecimento de Deus e na sua fé, na relação com Deus. Por essa razão ele sabia que Deus é o Deus dos vivos, Deus não é o Deus de mortos. Por essa razão ele alimentava esta esperança de um dia, mais que não seja, quando ele próprio partisse para junto de Deus, que ele teria a presença do seu filho José. E isto deixa-nos a nós a esperança, nós que temos talvez parentes que já de alguma forma faleceram, dá-nos essa esperança de que um dia estaremos junto com aqueles que um dia tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo. Nós que temos esta convicção da parte de Deus, de que quando aceitamos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna por causa da obra, da tarefa, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Esta é a grande convicção e a grande esperança da mensagem do cristianismo. É que o homem não vai ficar desesperado. Por causa da obra de Jesus Cristo, nós temos acesso à vida eterna. E essa tristeza da separação que ocorre no momento de um falecimento de um ente querido, ela pode ser superada por um lado, sem ficarmos demasiado angustiados, pois nós vamos estar de novo juntos um dia, com todos aqueles que tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo. Mas por outro lado, a tristeza invade o nosso coração quando nós sabemos que há familiares nossos ou amigos que não tomaram essa decisão de se relacionar pessoalmente com Cristo. Nós podemos passar a eternidade junto de Deus, mas também podemos passar a eternidade afastados de Deus. Tudo depende da decisão que nós tomamos. Talvez uma das coisas que a mim, pessoalmente, me angustia é o facto de, quando perdi o meu pai, ele faleceu, eu não sabia, não sei ainda hoje, qual a decisão que ele tomou. Ele ouviu várias vezes sobre Deus, sobre o amor de Deus que tinha por ele, ouviu como ele poderia se relacionar com Deus, mas não sei ao certo se alguma vez ele chegou a tomar uma decisão para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto é algo que, por um lado, a mim me preocupa, por outro lado, eu sei que Deus é justo e Deus fará justiça. E Deus é também amor e Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso, descanso em Deus, porque sei que é Deus que fará essa justiça. Mas esta situação faz com que eu próprio e cada um de nós que acredita em Jesus Cristo e acredita que há a possibilidade de um relacionamento mais íntimo com Deus, faz-nos levar aos outros, que são nossos familiares, amigos, vizinhos, este amor de Deus. Porque se um dia eles partem sem Cristo, certamente eles passarão a eternidade afastados de Deus e afastados de nós também, que temos esta fé.
Mas por outro lado, se eles têm Cristo Jesus na sua vida, se eles aceitaram Jesus Cristo na sua vida, a palavra de Deus nos mostra que claramente passaremos a eternidade e receberemos a vida eterna das mãos do próprio Deus. Isto é o que a Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por outro lado, é assim o relacionamento com Cristo, e o próprio Jesus diz em Mateus 12:30 que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Não há possibilidade de um meio termo. Não há possibilidade de nós, termos um relacionamento com Deus indiretamente. Ou estamos de facto com Cristo, ou não temos um relacionamento com Cristo. Não há uma terceira possibilidade. Por isso, nós temos que tomar essa decisão. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu não posso dizer que sou cristão simplesmente porque o meu pai foi cristão ou a minha avó foi cristã. Eu tenho que dizer que eu sou cristão por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo. É uma decisão individual. E é possível que Jacó, quando se referiu a esta esperança que ele tinha de voltar a ver o seu filho, se estivesse a referir a este aspecto. Não sabemos ao certo. Mas voltando aqui ao nosso texto, ele diz no verso 29: Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, ide, eu e o teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, vista a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as suas cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque o teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: Se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fica o teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor. E o moço que suba com os meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. Judá era, de facto, este irmão que está a ficar muito preocupado com Benjamim. Se por um lado ele não tinha muita preocupação com José quando o vendeu para o Egito, o que iria acontecer, agora não, ele tem uma atitude completamente diferente. Judá oferece-se para ficar no lugar de seus irmãos. Ele diz: Agora, pois, fique eu, o teu servo, em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço suba com os meus irmãos. Judá muda completamente o seu discurso, muda completamente a sua atitude, e no fundo o teste que José estava a procurar fazer está a dar o resultado pretendido. Ele está a conseguir avaliar o coração dos seus irmãos. Então José, não se podendo conter, diz o texto no capítulo 45, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Vemos como José aqui procura ter privacidade com os seus irmãos e intimidade com eles. Ele, antes de se dar a conhecer, faz com que todos os egípcios saiam daquele lugar para que ele pudesse estar à vontade com os seus irmãos. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus quem me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José estava bem consciente de que era Deus quem tinha agido. José era um homem com um grande coração. Ele não queria conflitos na sua família, mas por outro lado também um homem de grande fé. Se por um lado ele diz aos seus irmãos: não procurem agora quem é o culpado do quê, para que eles não se irritem uns contra os outros, tentando saber quem foi o responsável pela venda de José como escravo para o Egito.
Mas por outro lado ele é um homem de fé, onde ele vê que mesmo através das circunstâncias más, mesmo através da maldade que os seus irmãos tiveram, Deus estava com ele. Deus estava a acompanhar todo este processo. José estava certamente consciente que mesmo quando passou como escravo na casa de Potifar, mesmo quando ele passou pela prisão, era Deus que o acompanhava em todas estas circunstâncias. Por isso ele podia dizer que foi Deus que o enviou adiante dele. Não foram os irmãos que planearam isso, não foi uma falha ou simplesmente uma injustiça que se foi cometida. O próprio Deus estava a planear que José viesse a ser o governador do Egito para salvar aquelas pessoas. Por isso ele podia ser um homem de grande fé, ele era um homem de grande fé e por essa razão ele pode estar registado, como se costuma dizer, na galeria da fé, que é o livro de Hebreus, no capítulo 11, encontramos aí os homens e as mulheres de fé, que pela fé agiram em conformidade com Deus. E é disto que Deus espera de si. Talvez você está a passar por uma situação difícil. Eu quero desafiá-lo a colocar a sua fé em Deus, assim como José fez, mesmo na prova, na dificuldade. Ele não só colocou a sua fé quando tudo ia bem, ele colocou a sua fé em Deus quando estava na dificuldade, quando estava na angústia, quando ele estava preso, aí ele colocou a sua fé em Deus. E eu quero desafiá-lo, você que talvez está com uma dificuldade em arranjar trabalho, talvez está com uma dificuldade familiar, talvez está com algum problema com um dos seus filhos, deposita a sua fé em Deus. Deus está ao seu lado e quer acompanhá-lo nesta hora de angústia. Deus é aquele Deus que habita no meio daqueles que têm um coração abatido, no meio daqueles que têm um coração triste. Deus está ao nosso lado para nos levantar e nos animar. E José tinha percebido isso em Deus. Deus iria estar com ele sempre. Por isso ele desafiou aqueles irmãos a não se irritarem uns com os outros, a olharem e a verem Deus agir nas circunstâncias mesmo desfavoráveis. E por isso ele continua o seu discurso dizendo: apressai-vos, disse José. Subia meu pai e dizei-lhe: assim manda teu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos e o teu gado e todos os bens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e o meu irmão Benjamim veja também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vemos como José estava preocupado com seu pai e queria dar o melhor ao seu pai. Por isso, preparou um lugar para ele, como pastor, pudesse ter o seu gado. Num lugar bom para o gado pastar, para os animais poderem crescer. E ele dizia: então anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tens visto. Eles próprios seriam os testemunhos vivos daquilo que José era neste momento. E esta notícia de que os seus irmãos iriam foi ouvida na casa de Faraó. Os seus irmãos iriam buscar a seu pai. Então, no versos 16 em diante, ouvimos isto da palavra de Deus. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto. Carregai os vossos animais e parti. Tornai à terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhos e para as vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com as coisas alguma dos vossos afazeres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. O próprio Faraó estava a dar a possibilidade de José levar inclusive a carros para que o conforto da viagem fosse o melhor possível, quer para as crianças,
quer para as mulheres. E dessa forma também assim eles poderiam chegar mais depressa à terra do Egito. E então José enviou os seus irmãos de volta. Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas, e enviou jumentos e enviou carros para que o seu pai pudesse regressar e ver que de facto era José que estava a falar. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendeis pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e disseram: José ainda vive, e é governador em toda a terra do Egito. Como isso no coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo ele contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. Vemos como Jacó fica sem palavras, como costumamos dizer, diante de uma notícia tão incrível. Afinal de contas, após estes anos todos, José está vivo. José, o seu filho amado, não tinha morrido. E aquela esperança, bem lá no fundo do seu coração, que ele tentava manter viva, era real. Ele tinha a possibilidade agora de passar tempo com José. Vamos ver quais os preparativos que ele fez para esta viagem. José tinha enviado muitas coisas para que eles pudessem vir rápido. Mas será que Jacó vai aceder assim tão rapidamente a ir para o Egito? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.